Mais um trabalho aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esses dois. São 2 quadrinhos de flores. E aqui é o retalho de madeira, eu já coloquei o lacre de latinha com a arruela e o parafuso, eu já ensinei diversas vezes aqui. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha na playlist aqui, que vai ter bastante trabalho de quadros com materiais reciclados, que eu tenho ensinado nos últimos tempos. E o relevo de papel de pão, que é justamente esse relevo aqui que eu estou pintando agora. Já pintei o fundo, então você pode utilizar o pedaço de madeira, de placa de MDF, aplicar um relevo com cola branca PVA e pintar com a cola PVA, ou com a tinta PVA. E depois, aí o que vai fazer a arte ficar com durabilidade impermeabilizada é o verniz, que vai fixar essa tinta. E aqui eu começo a trabalhar o branco primeiro, de fundo nas rosas, e nas folhas o verde escuro. O fundo você pode dar da cor que você quiser, eu fiz umas tonalidades aqui de amarelo, de verde, de azul, branco. E aí eu pego o rosa, magenta, e vou passando aqui sobre esse branco, e o relevo do papel de pão é que vai dando o efeito. Então aqui eu vou trabalhar o rosa, mais escuro, mais claro, conforme vocês estão vendo agora, e o vermelho também. Então eu vou trabalhando algumas tonalidades parecidas para adquirir o tom desejado que eu quero, né? Então, se você quiser de uma cor só, de 2, 3, 4, aí vai trabalhando as cores aí. Olha só como que tá ficando, cada vez mais vai ganhando uma cor mais viva. E aqui, na folha também, mesma coisa, pode aplicar mais do que um verde, o verde mais claro, o amarelo. E o efeito do papel é que faz a diferença, porque ele dá o relevo, né? Que o papel de pão que eu utilizo, ele dá muito relevo, um relevo bem diferente mesmo, bem diferenciado. Eu gosto muito de aplicar esse papel, desde que eu descobri alguns anos atrás que ele já dava um efeito maravilhoso, comecei a trabalhar com ele. E os quadros têm saído bastante às vendas, porque é um trabalho diferente, com alto relevo. Depois que está pronto, com verniz, a gente fica sem saber como é que foi feito, né? É um trabalho que parece que é madeira talhada. Então, e na verdade, ela é uma madeira de MDF que foi aplicada o relevo sobre ela. E quando está pronto, a gente fica meio na dúvida como que foi esse processo, né, de trabalho. Então, isso é interessante. Aqui eu começo a trabalhar verde, marrom, amarelo e vários tons de verdes. Então, se você quiser, você pode aplicar apenas um tom, 2 tons, mas eu gosto muito de misturar as cores, né? Então, faz parte do meu estilo de pintar, da minha característica mesmo. Eu gosto muito de mesclar as cores. E aí eu coloco todo o meu jeito, a minha personalidade que eu gosto de fazer dentro dessa arte artesanal. Aqui eu vou pintando o caule e é super tranquilo. Se caso borrar, não tem problema, você pode pegar depois um pincel fininho e fazer outro raminho. Então, sempre tem como você criar em cima de um erro, né? Então, pense assim, que os erros, eles não vêm à toa, eles vêm para que a gente consiga se adaptar. Se quiser deixar secar e depois passar a tinta por baixo de novo, a que tinha passado anteriormente, você passa. Aqui o amarelo ouro, né? Já vou passando de fundo, depois eu coloco um pouco de outro tom de amarelo. E assim, o girassol, ele é uma cor bem interessante, porque quando ele sobressai, né? O girassol amarelo sobre o fundo azul claro. Então, dá um efeito bonito. É interessante trabalhar girassóis, tem bastante saída também para vendas. Flores, né? Girassóis, margaridas. Então, esses quadrinhos compridinhos, assim, que são os retalhos que os marceneiros jogam fora, é uma mão na roda, né? Pra gente trabalhar essas composições de flores, as araras também que eu tenho feito, elas também têm bastante saída, principalmente no litoral paulista, lá onde eu estou indo, né, que minhas irmãs moram lá, para eu poder vender, porque as pessoas compram muito para colocar na varanda, nas casas de praia, né, então, por isso que eu passo verniz também, para impermeabilizar, se vier um sereno, alguma coisa, para não estragar essa pintura, né, e dar mais durabilidade.
porque aí pode ficar num ambiente assim, como por exemplo do lado de fora, na varanda, é claro, vai ter um teto, né, vai cobrir, mas aí pelo menos é um trabalho que vai ter mais durabilidade. Então, é isso, é as dicas que eu dou, né, para que você possa ganhar dinheiro com a arte reciclada, né, que é a madeira, que é o papel aqui dando relevo, né, então é um material, por exemplo, se eu fosse dar relevo com a massa acrílica, já teria que comprar a massa acrílica, e aqui o relevo, ele é praticamente o papel, eu gasto dinheiro mais com a cola, né, mas a cola que eu compro no tubo grande, ela rende muito, então tem isso também, e o verniz, ele também rende muito, e as tintas também rendem muito, então quer dizer, é mais a mão de obra, mais o trabalho de fazer, e o trabalho não é trabalho, é um prazer fazer, né, então por mais em conta que eu venda um quadrinho de material reciclado, eu ainda estou ganhando com isso. Então, eu sempre penso assim, que eu não vou fazer conta de, por exemplo, o verniz. A latinha pequena, ela já dá para usar em montes de quadro, né? Em vários, diversos. Eu paguei R$ 12 numa latinha que eu vou impermeabilizar diversos quadros, né? Então, eu não vou fazer conta de centavos, né? A tinta nem se fala, rende demais. Ó, aqui está o verniz, que é esse verniz de lata, o verniz marítimo brilhante, que é o que eu uso. Mas também tem o verniz marítimo que não é brilhante, se você não quiser brilhante. Mas o importante é que ele seja um verniz bom para poder impermeabilizar todo esse relevo, né? Do papel e da placa de MDF, da tinta, para ajudar a fixar bem. Olha só. E aí você usa uma escova de dente para poder passar, porque o pincel ele estraga muito com esse verniz. E antes eu usava a esponja de lavar louça, a parte verde, a parte amarela também, só que eu tinha que usar uma luva, né? E agora eu não preciso mais da luva, porque eu não tenho contato com verniz. Usando com a escova fica mais fácil. Então depois que eu percebi que a escova é melhor, aí eu já estou usando mais a escova. E aqui, ó, eu deixo secar deitado, não deixo secar em pé, porque senão vai escorrer esse verniz ainda, ficam as áreas ainda da cavidade, né, do relevo. Então, ó, essas aqui já estão secas, já estão aqui esperando, né, para a próxima leva aí que eu vou fazer dos outros, né, para juntar no final de semana ou no outro e levar para vender. Então, já o brilho continua, ó, dá para perceber aqui, já estão prontinhos para venda. Então, as araras também tem bastante saída, principalmente para casa de praia, como eu disse, né? E, então, é isso. Dá para você aplicar o papel de pão em qualquer trabalho que você queira. Tem como você aplicar e fazer esse tipo de trabalho.